Olá para você que nos acompanha aqui na nossa página Podcast Adoradores Oficial. É com muita alegria que nós estamos aqui hoje com o nosso podcast, mais um episódio. Estou muito feliz, já quero agradecer muito você que nos acompanha aqui, você que está ligadinho aí aqui nas nossas redes sociais. A gente está muito feliz. E eu estou recebendo um grande homem de Deus, Arthur Lopes. Como é que tá? Tudo bem, meu querido? Tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso podcast aqui. Eu que agradeço o convite, muito feliz de estar aqui e honrado do convite aí. Mandar um abraço para todo mundo que também está assistindo. Amém, é isso. Muito feliz de estar aqui mesmo, espero que seja uma bênção. Né? Arthur, tô muito feliz de você ter aceitado o meu convite. E assim, Arthur, tô muito feliz com tudo aquilo que Deus tem feito através do podcast, né? A gente tá vendo o podcast tá crescendo, Sim. De pouquinho em pouquinho. Eu acho que tudo que nasce grande é monstro, né? Claro. Mas aquilo que nasce pequeno vai crescendo, Deus vai moldando conforme a vontade dele. Com propósito, né? Também. Moldando com propósito. E é tudo, você falou tudo. Arthur, antes a gente bater um papo, vamos orar? Vamos. Ora pra nós aí, abençoar claro. a gente aí, pra gente já começar o podcast abençoado, em nome de Amém. Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua presença. Amém, para Jesus. continuar o nosso culto, ó Pai, a Ti. Amém. Queremos te agradecer porque se estamos aqui, ó Pai, o Senhor nos abençoou nesse dia, o Senhor nos deu saúde, nos deu paz, o Senhor nos protegeu. Se estamos aqui neste momento, ó Pai, é para honrar o Teu nome, para glorificar o Teu nome. Que tudo que você falar daqui, ó Pai, seja somente para a Tua honra e para a Tua glória, ó Pai. Que não seja eu, que não seja o Ellison, Pai, Amém, mas que Jesus. seja o Senhor aqui no nosso meio, para abençoar as nossas vidas, abençoar todo mundo que vai ver esses Amém, vídeos, Jesus. ó Pai. Nós consagramos e edificamos aqui um altar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Arthur, tô muito feliz de receber você aqui. Nosso bate-papo hoje vai ser muito top. Nosso tema hoje é sobre maturidade, filhos maduros no Senhor, né? E é muito forte. Um tema forte, hein? Um tema muito forte, hein? Ixi, vou ter que apertar o cinto aqui. Tem até que abotoar aqui tá mais em cima. Eu não sei se a gente abotou ou desabotou, né, João Pedro? João Pedro já tá ali nas lentes da câmera dele, registrando nossos momentos aqui. Arthur, antes da gente bater um papo, se apresenta aí. Pô. Quem é você? Quantos anos você tem? Claro. Sou Arthur Lopes, né? Pra quem não me conhece. Pra quem conhece, também sou Arthur Lopes. Tenho 33 anos, né? Sou um apaixonado por Cristo, pela sua palavra. Sou um escravo de Cristo. A gente vai falar mais pra frente aí sobre escravo, mas eu sou um escravo de Cristo. Sou casado com a Ana Paula, um beijo, né, pra Ana Paula. Mulher da sua vida. Mulher da minha vida. Casou tem pouco tempo. Fazer um ano. Já faz um ano, né? Fazer um ano, daqui 2 meses, passa rápido, né? Nossa, Deus abençoe você. Também sou professor da escola dominical para jovens e adolescentes e ainda dou aula para as crianças também. Faço parte do Ministério Infantil. Olha aí, o cara tá aí realmente... E estamos sempre tentando aprender mais, né? Demais. A gente não pode parar. Sabe tudo e a gente tem que examinar as escrituras mesmo, igual Cristo manda. É isso mesmo, cara. E quando a gente examina as escrituras, a gente vai ver quem nós somos no Senhor. Com certeza. O nosso lugar nele. E o mais interessante de tudo, Arthur, é a gente saber que a gente nunca pode... Igual você mesmo já falou, a gente não pode achar que a gente sabe tudo, não. Tem que aprender, tem que estudar, tem que ler a palavra. E cada vez mais que a gente lê a palavra, mais a gente se mantém de pé. Sim. A palavra nos ensina isso. Até sobre esse examinar, Cristo fala para os fariseus, né? Que se eles examinassem as escrituras de fato, como eles falavam, eles iam encontrar ele, né? Ali nas escrituras, em cada página. Se eles examinassem ali as leis... Né, igual eles falavam, eles iam encontrar Cristo, né, em cada página, em cada escrita, em cada profecia, em cada lei, mas eles não examinavam, né? Então, a gente precisa, de fato, isso também serve pra gente, a gente precisa examinar. E engraçado que o termo de examinar é um termo técnico, não é como passar o olho, não é só passar o olho, não é só você ler. Então, no grego, esse termo examinar é como se fosse um juiz, ele examinando um caso de justiça. Então, ele tem que examinar folha por folha, laudo por laudo, perícia. Então, Cristo nos dá essa recomendação, examinar, e não é passar o olho. Não é só... folhear. Não é só folhear, né? E entrar na vida da palavra de Deus, gente. Faz total diferença. Analisar cada ponto. E eu vou te falar, analisar as escrituras é bênção, hein? É bênção demais. Cara, tem texto que você lê, aí depois
Deus fica queimando aquele texto no seu coração, às vezes é 2 versículos só. Você fala, gente, eu já passei aqui 10 vezes, não tô acreditando. Eu tava estudando Atos esses dias, foi 1h30 em 6 versículos lá em casa. Não, eu não conseguia sair daquilo e fui aqui, ó, voltava. O versículo que fica aberto aqui é por causa disso aqui, ó. Isso aqui trouxe um grande problema na minha vida. Eu não vou... Lê aí pra nós. Aqui, ó. É o versículo... É o versículo 1 e o versículo 2. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz. Não, no versículo... Perdão. No versículo... Aqui, ó. Provérbios 16, versículo... Salmo 116. Não, tá errado. É Provérbios. Deixa eu abrir aqui pra você ver. Cara, isso aqui trouxe Isso aqui trouxe... Uma palavra? Não, você não tem noção do que causou na minha vida. Na sua vida. Não. Cortou suas medulas filho. E espinhas. Não, tem que ficar marcado aqui, ó. Tem que ficar marcado. Olha aí, Provérbios 16, versículo 1 e 2. O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Todos os caminhos de uma pessoa são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda o espírito. Cara, em algumas traduções vai estar falando assim, ó, mas o Senhor, Ele pesa as verdadeiras motivações do coração. Isso aí me pegou por quê? Que às vezes a gente tem mania de fazer planos, né? Planos e não colocar Deus. Nós já estamos falando de maturidade, que já vamos entrar nisso aí também. O podcast é bom disso. O bate-papo já começou. Deus, Ele falou muito forte comigo nessa palavra, eu coloquei até de azul, porque quando Deus fala algo específico comigo, eu sublinho de azul. Sim. Eu tenho uma canetinha azul só para isso. E Deus estava falando comigo assim, nós fazemos planos e às vezes a gente não coloca Deus dentro dos nossos planos. Sim. A gente deixa Ele do lado de fora. Sim. Então, se Ele está falando que o homem pode fazer planos, ao homem foi concedida a capacidade de planejar. Entretanto, é o Senhor quem dá a última palavra. Sim. É como você falou, às vezes vai precisar de um perito ir lá e dar assinatura. Sim. Tem Romanos 8, 28 também. Sim. Que todas as coisas cooperam para o bem. Mas às vezes... o nosso bem, igual você falou, é os nossos planos. Os nossos planos. E quando não dá certo, a gente se frustra. A gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não tá com a gente. Deus é aquela faculdade, aquele sonho que eu tinha, mas a gente não consultou a Deus, cara. E tem uma coisa muito importante ali também, porque todas as coisas cooperam para o bem, aí tem uma condição. Daqueles que amam a Deus. E o bem não é só coisa boa, né? Não é. Pode ser uma coisa ruim. Então, se a gente ama a Deus... Como a gente fala, que ama a Deus, né? Então, quando acontece alguma coisa ruim, a gente vai entender que aquilo é para o bem. Para o bem. Para o bem, porque Deus já disse em sua palavra, né? Jesus disse que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É verdade. Então, até os planos da gente, se a gente colocar nas mãos de Deus, se não der certo, para o bem. É para o bem também. E o problema é a gente entender isso, né? Mas igual você falou, para aqueles que amam a Deus. Então, se a gente fala assim, ama a Deus, amo. Mas e aí na hora que Deus tirar algo? Muita gente pega só alguma parte, né? Isso, só um quadradinho. Não lê o contexto. Não lê o contexto. Todas as coisas cooperam para o bem, mas tem uma condição. Tem uma condição. E assim, é tão forte isso. E aí, tipo assim, aqui fala, todos os caminhos do homem parecem ser corretos diante dos seus olhos. Mas o Senhor, ele pesa o quê? Sabe, né? As motivações do nosso coração. Ele sabe quais são as motivações do nosso coração. Ele sabe que é bom, né? E eu tô voltado para aquilo por quê? Qual que é o meu propósito? Às vezes, eu tô tentando fazer uma barganha com Deus, mas não vai dar certo. Sim. Eu posso ir barganhar comigo mesmo, mas com Cristo não tem jeito. Ele conhece o nosso coração no mais profundo. Então, isso que eu acabei de falar, que ele sabe o que é bom. Isso. Mas às vezes o bom dele vai ser algo ruim. Pra gente. Será que nós estamos preparados para isso? Agora nós podemos entrar no assunto da maturidade. Vamos lá. Porque eu vou te falar uma coisa. Um homem e uma mulher de Deus, ele tem que ser muito maduro para ele entender que vai ter muitos nãos do Senhor ainda na vida dele. Sim. Eu não sei se você concorda comigo, mas uma das coisas mais difíceis de se ouvir hoje em dia é um não. Sim, com certeza. Não tô acostumado a ouvir não, aí quando você ouve um não... não tá acostumado a ouvir não. Isso é desde criança. É isso aí. É implantado na gente, porque quando a gente é criança, a mãe acha bonitinho tudo que o filho faz. Às vezes, né, o filho lá tem o meu sobrinho, a gente acha que bonitinho, que nossa, ele tá fazendo, é lindinho demais. Lindinho. Quebrou um prato, então, quebrou um copo. Deixa fazer tudo, né? Às vezes para não contrariar, para não contrariar a criança. Não chatear, né? Não chatear. E a gente vai crescendo. Quando é adolescente, vai também. E aí, quando chega essa fase adulta, que a gente vai falar sobre filhos maduros, os não pesa.
Aí, e eu vou te falar, viu? Receber o não é fácil. Não é fácil. Porque até mesmo a pessoa depois de grande, às vezes, por mais que ela... Pode ser que muita gente vai assistir esse podcast, muitas pessoas vão concordar com a gente, sim, outras não. E tá tudo certo. Mas o que eu entendo sobre maturidade, também já falando sobre isso, é sobre essa questão do não. Né? Eu vou te falar, eu já ouvi muitos não de Deus na minha vida. E às vezes a gente também quer o sim em coisas que a gente acha que é bom até para fazer a obra de Deus. E às vezes esse sim não vem também, né? E isso realmente pesa. E aí a gente tem que tentar achar essa maturidade de um filho maduro, de entender que aquilo é um plano de Deus, que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Para o nosso bem. E aí a gente aqueles que amam a Deus. E aí a gente tem que ter essa maturidade. Eu acho que a gente vai... Deu uma introdução muito boa, né? Mano, uma introdução muito boa. Arthur, assim, eu sei que você já tá com a palavra aberta aí, eu sei que você vai querer falar algo sobre, claro. Mas assim, hoje para você, se você pudesse falar para nós, como que você olha para uma pessoa assim e você vê que ele é um homem de Deus maduro, uma mulher de Deus madura, algo você fala assim, não, aquela pessoa ali, eu olho para ela, eu consigo ver ele, consigo ver ela. Tá, vamos chegar lá então? Vamos chegar lá. Cara, na Bíblia, igual eu falei que a gente está estudando muito essas línguas originais, a tradução para o português, às vezes, ela não consegue passar tudo aquilo que no grego, ou no hebraico, ela está querendo passar para a gente. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente está falando hoje sobre filhos. Qual tipo de filhos? Quantos anos esse filho tem? É um filho bebê? É um filho adolescente? É um filho adulto? Quantos anos ele tem, né? Quantos anos ele tem? Então, no português, né, a gente veio tudo traduzido para filho. Né? Mas no grego a gente consegue ver essa diferença. Então, tem partes na Bíblia que vai falar desse filho imaturo. Tem partes na Bíblia que é o filho maduro. Tem partes na Bíblia que é o bebê. Né? Então, a gente precisa entender em que grau estamos para a gente saber o que vê de maturidade numa pessoa. Então, em Gálatas, lá 4, a partir do versículo 1, diz assim, ó, só para você entender. Digo, pois, que todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, olha que interessante. Aqui fala que, em todo o tempo que o herdeiro é menino, esse menino aqui é népios, no grego. É infantil, é bebê. Bebê. Que não sabe nem falar. Que não tem discernimento, que não tem capacidade de administrar. Então, em todo o tempo que o herdeiro é menino, ele nada vai diferenciar de um servo. Então, ele é dono de tudo, olha aqui. E ele ainda é dono de tudo. Ele é senhor de tudo. Ele é dono da casa, da terra, dos bens. Mas, mesmo assim, ele é igual ao servo. Ele nada difere de um escravo. Então... esse menino aqui, ele ainda não é maturo. Ele é um bebê que não consegue... Tá começando. Tá né? bem no comecinho. Então, esse menino aqui, ele é dono da casa, ele é dono da terra, ele é dono dos bens, mas ele de nada difere do escravo. Né? E isso é muito incrível, porque ainda fala que ele está com um tempo determinado pelo pai. Então, até que ele se torne esse filho maduro... ele vai ter esses tutores, né? Ele vai ter que aprender, ele vai ter que examinar, ele vai ter que forjar o seu caráter para até chegar ao prazo de se tornar um filho maduro, né? Que é o ruios. Né? E a gente aqui no versículo 4, no versículo 3, fala que nós também éramos assim, né? Antes de Cristo. A gente também era escravo, a gente também era servo, né? Do mundo, escravo do mundo. Mas vindo à plenitude dos tempos... né? Deus enviou seu filho para nós sermos filhos adotivos, sermos ruios, filhos maduros por meio de Cristo, né? Então, ele não se esqueceu, Deus não se esqueceu da gente. Muitos falam que Deus se esqueceu, Deus não se lembra de mim, não. Ele tem o prazo dele determinado para todas as coisas, né? E ele só quer que a gente seja um filho maduro mesmo, né? E a gente vai ver aqui, ó, que quando a gente se torna esse filho maduro, a gente passa a ter direito.
o que o outro filho não tinha direito de... Ele tinha um direito, mas ele não tinha o direito de usufruir. É isso. Ele tinha o direito, mas ele não podia usufruir, ele não podia agir, ele não podia falar, ele não podia determinar nada. Ele era como um escravo. Mas quando a gente é adotado como esse filho ruioso, a gente tem direito. A gente pode falar, a gente pode agir, a gente pode levar essa palavra para frente. Então isso é muito forte ver muito forte, mano. Esse filho maduro, essa diferença do filho maduro do filho inocente, do filho bebê. Então é isso que eu falei, que às vezes na palavra a gente lê filho, mas a gente não consegue ver o que tão pesado que tá essa palavra no grego mesmo, para dar essa diferença. Pô, agora ele tá falando do filho bebê. Tô como um menininho mesmo. E a gente precisa se identificar em qual fase nós estamos. Sim. Em qual fase de filho nós estamos. Meu Deus do céu. E se a gente for lá para Romanos, aí a coisa vai começar a apertar. Ixi. Vai apertando. Romanos 8. Vai só apertando um pouquinho, né? Vai só apertando esse ruios, esse filho maduro, até a gente chegar na resposta de como que a gente vê maturidade em alguém, né? Então, Romanos 8, 14 fala que porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Aqui também é ruios. Então, para mim ser um exemplo de ser filho maduro, eu tenho que ser guiado pelo Espírito. Então, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus, são ruios, filhos maduros. Filhos maduros. Porque não recebestes o espírito de escravidão. Tá reforçando o que a gente leu lá em Gálatas. Reforçando o que a gente leu lá em Gálatas. Para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Então, só quando a gente é filho maduro que a gente consegue ter esse Abba, Pai. Então, enquanto a gente é um filho bebê, que a gente não consegue nem falar, a gente não consegue discernir nada, o nosso espírito ele não consegue ter esse clamor de Abba, Pai. Então, quando a gente se torna esse filho maduro, a gente consegue... Nosso espírito testifica, mais pra frente fala que testifica com o Espírito de Deus. E aí a gente consegue ter esse Abba, Pai, porque somos filhos... Que somos filhos de Deus, né? Que somos filhos de Deus. Meu Deus, cara, uau. é muito forte. Cara, e é tão forte isso que você tá falando... E eu tava assim lá em casa, a gente faz algumas anotações aqui, mas você sabe que a gente vai na direção do Espírito. E aí você já comentou da palavra e achei muito forte. E olha pra você ver, essa questão também, quando a gente vê, você viu lá em Gálatas, algo que eu achei interessante, que você veio falando da trajetória do bebê, depois ele se passa a ser o filho maduro e tal. E agora aqui ressaltando mais uma vez do filho maduro. Se você for parar pra pensar... um bebê, não tem como eu colocar uma herança na mão de um bebê. Não tem. Por mais que ele é herdeiro. Por mais que ele é herdeiro. Por quê? Ele não vai saber administrar uma herança. Mas quando você Por isso que fala, né? Que ele nada difere do céu. Nada difere do... Aí, quando você coloca... Agora, quando ele sai da fase de bebê e ele vai para a fase adulta, aí ele se torna filho maduro em Deus. Ruiós. Filhos maduros em Deus. Quando nós nos tornamos filhos maduros, nós somos co-herdeiros com Cristo, nós também temos acesso à herança do Pai. Sim, com certeza. Cara, isso é forte. E aqui continua aqui, ó, e fala justamente disso, ó, o versículo 17. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Na hora que você leu a palavra, eu lembrei. E co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Glória a Deus, aleluia, por essa palavra, cara. Então, nossa, essa palavra é violenta demais. Quando a gente se torna esse filho maduro, a gente toma posse de fato dessa herança. Posse. E assim, é tão interessante isso, porque não tem como, Arthur, não tem como a gente viver... como bebê pra sempre. Não tem como, mano. A gente precisa mudar de nível. Eu tenho várias fases na minha casa, né? Eu tenho o Samuel, de 3 anos. Eu tenho a Sara, de 8, que vai fazer 9 agora. E eu já tenho a Manu, de 10. Então eu tenho os três focos lá em casa. Os 3 pontos. Com a Sara, eu falo de um jeito. Sim. Com a Manuela, eu falo de outro jeito. E com o Samuel, de outro jeito. O Samuel não entende o que a Sara entende. Cara, você vê que incrível, que eu pensei aqui agora. A gente falou do não. Quando é bebê, você não... Tá vendo? Cara, nós começou com Provérbios, já tá lá em Gálatas. Quando é bebê, a gente não consegue... Não, deixa. Mas agora, é porque... quando é maduro, não tem como não ter os não. E agora a gente entende, porque os não
serve. E os nãos, cara, até os nãos dos nossos pais, os nãos dos nossos pais, o não dos nossos pastores, o não dos nossos líderes, os não do Senhor pra nós, porque eu já recebi muito não de Deus. Uhum. Como filho maduro, a gente tem que aceitar. Tem que aceitar. E isso não é pra nos fazer mal. Isso é pra que a gente seja guardado. Sim. Eu tava vendo um pastor do Desescape, que eu gosto demais deles, né? Douglas Gonçalves. E aí o que acontece? Ele tava falando que um certo dia ele ia ministrar numa igreja e tal. E aí acho que foi o pai dele que disse pra ele assim: filho, ainda não é a hora. E ele tava queimando por ir. Ele come a Bíblia, filho. Sim. Com farinha. Mas não era a hora ainda dele pregar. Naquela hora... O pai tinha um tempo determinado. Tinha um tempo determinado debaixo do céu para tudo acontecer. Naquela hora, o pai dele foi o arco. Uhum. E o Douglas foi a flecha. Ele foi puxado para trás. Uhum. Para quê? Porque quando o pai soltar a flecha possa alcançar lugar incendiada. Flechas incendiadas. Flechas incendiadas. Olha quanto você é forte. Mas Douglas também não tem como mexer com o cara. Claro. Você sabe. Então, assim, essa palavra que você leu me trouxe uma grande revelação. Mas hoje quem prega é você, não sou eu. Com certeza. Mas... a gente pode fluir aqui nós dois. Pode fluir aqui nós dois. Mas essa palavra que você falou, cara... É muito forte. É forte. Porque Gálatas é uma palavra... Paulo é muito... Não, o Paulo é assertivo naquilo que ele fala, né? E quando vem nessa palavra desde quando a pessoa é criança e vai falando, tal, vai subindo o nível de filho maduro, é algo muito explicativo. É impossível que alguém leia e não entenda. Sim. Só que agora, se a gente for se identificar com essa palavra, você sabe que o negócio tá apertando pro nosso lado. Apertando e vai apertar. Vai apertar mais, vai apertar mais porque o homem já deixou marcado ali. Vou deixar você falar. Vou beber água. Mateus o negócio tá apertando. 5. Você sabe o que é Mateus 5? Meu Deus. O Sermão do Monte. Ai. E aí Jesus usa ruios de novo. Mas agora vem uma coisa muito forte. Olha só. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu. Esse filhos aqui é ruios. Então, para a gente ser ruios, a gente tem que amar os que a gente odeia, bendizer os que dizem mal pra gente. Orar por eles. Só que aqui tem uma coisa muito forte, que às vezes a gente passa batido. Para que sejais filhos. Não é para provar que você é filho. É para você se tornar filho. Para você se tornar, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, eu vou amar porque eu sou filho de Deus. Você já errou. Uhum. Não é porque você não tem que provar. Aqui tá falando para você ser. Então tem uma grande diferença. É uma grande diferença, não é pra... E aí nós já estamos falando de um filho ruioso. Um filho ruioso. Porque o cara tem que ser maduro. Um filho ruioso. Pra poder... Ô, João Pedro, só tá apertando cada vez mais ali pro lado ali. Olha pra você ver, o filho maduro, ele chega ao ponto de amar os seus inimigos. Uhum. Coisa que um filho népios não tem a capacidade ainda de fazer. Né? Então, quem está nessa posição, aí sim é quem começa a agir como um filho de Deus. Né? Um filho do Pai. E aqui a gente vai ver, ó. Para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Então Deus faz isso, né? O sol nasce para todos. Para todos. Ele ama e Ele quer que a gente ama. É isso. Pra gente provar que a gente é esse filho ruiós, esse filho maduro. Então, como que a gente vê uma pessoa... Agora nós chegamos na resposta. Só falta mais um. Achei que você já ia. Só pra gente chegar. Agora a gente vai chegar. Bíblia bonita, hein, Arthur? É bonita, né? Então, a gente viu aí que o filho, ele tem que crescer, né? Passa um bebê, ele tem que entender que ele é um filho.
Porque o bebê, ele ainda não consegue compreender. Então, ele ainda nada difere do servo, porque ele ainda não se enxergou ali como um filho maduro ainda. Né? Ele ainda está fazendo coisa de bebê, ele ainda está fazendo coisa de criança. Atitudes, né? Atitudes de criança, ele ainda não consegue ter responsabilidade. O pai ainda não consegue entregar para ele coisas grandes. Meu Deus. Né? Então, agora vai apertar um pouquinho mais. Agora vai apertar. Agora vai arrochar mesmo, segura aí. E tá lá em Romanos 8, o 28, que a gente falou que todas as coisas cooperam para o bem. E se a gente for ler o 29, porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Cristo, ele foi o primeiro da fila. Ele foi o primeiro, ele foi o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele é o Huios primogênito. E ele quer que a gente seja o próximo Huios. Ele quer que a gente se molde nele, que a gente seja moldado nele, para que a gente se torne esse filho maduro de outros. Forte. Então tem gente que ainda é um filho bebê. E a gente precisa ser esse filho maduro. A gente precisa ser esse filho maduro, forjado em Cristo, formado em Cristo, parecido em Cristo, moldado em Cristo, para a gente se tornar um Huios. Para a gente ter essa maturidade de conseguir chegar para alguém que ainda é um bebê, que ainda está numa fase engatinhando, né? Que já está às vezes andando, tropicando, que está tudo beleza, ele está aprendendo ainda, ele ainda está crescendo, mas a gente precisa ter essa maturidade, é isso que Cristo pede para a gente. Então a gente vai ver, porque ele é o primogênito entre muitos irmãos. Então, ele quer que a gente faça novos irmãos. Ele é o primogênito. Ele não é o último, ele não é o único aqui. Não está falando que ele é o único. Ele é o unigênito, filho de Deus. Mas ele é o primogênito entre muitos irmãos. Penso. Forte. E aí, poderoso. A sua pergunta agora, como que a gente vê... Identifica, né? Identifica uma pessoa madura. Eu listei aqui 5 pontos que a gente consegue... Eu nem sabia que você ia me fazer essa pergunta, mas eu listei aqui 5 pontos que a gente consegue ver um filho maduro. Diante de tudo que a gente falou até agora, olha para você ver. Primeiro ponto, a gente tem que reconhecer a posição de filho. Para começar. Para começar. Enquanto eu nada me difere de um escravo, eu ainda não consigo ter essa maturidade ainda. Então eu preciso entender que Cristo me chamou. Que está falando? Cristo me chamou. Antes de tudo. Antes de todas as coisas, Ele me chamou. No início de tudo, hein? Antes do início, Ele já me chamou. Ele já sabia, Ele me chamou de antemão. Meu Deus. Ele me chamou para me ser a imagem do seu filho. Meu pai. É forte. E aí... O cara listou 5 ali, viu? Ele nem sabia que eu ia fazer essa pergunta pra ele. Pra vocês verem que não é combinado, gente. Então, a gente tem que reconhecer a posição de filho. Vou falar 5 de uma vez. A gente tem que reconhecer a posição de filho. Deixar o Espírito confirmar. Pra gente clamar esse Abba Pai. Meu Deus. Só quando o Espírito testifica que a gente consegue clamar esse Abba Pai. Deixar o sofrimento fazer parte do molde. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Boas ou ruins. Né? Se a gente não deixa, a gente não é filho maduro. Não adianta. Se a gente não aceita os nãos, a gente não é filho maduro. É verdade. Ter o caráter de Cristo em tudo, que está pedindo aqui, que a gente tem que ter o caráter de Cristo e gerar novos irmãos. Aí eu posso ser um filho maduro. Eu anotei uma frase aqui, que eu ouvi essa frase, e eu não tive como não anotar ela, olha para você ver. Maturidade é quanto de Cristo foi formado na sua vida. Fala sobre aquilo dele que está em nós e não algo que está em nós de nós. Maturidade é quanto de Cristo tem nele em mim. Você sabe por quê? Pegando esse gancho desses 5 aí que você falou, eu acho muito interessante, Arthur, porque eu mesmo eu falo pra você porque eu sou um cara muito verdadeiro, muito sincero. Quem me conhece sabe. Eu tive épocas da minha vida, vou começar já falando do podcast em si. Vou gastar só um tempinho nisso aqui. Com vontade. Eu queria muito, mano, ter esse canal aqui. Pra ter homens de Deus como você, que tem um conhecimento maravilhoso da palavra de Deus. E o quanto... Você já imaginou quantas pessoas vão ser abençoadas através dessa palavra? Agora, me mostra uma pessoa que faz isso aqui em Araguari. Eu sei que você, por exemplo, está começando a gravar seus vídeos. Parabéns pela iniciativa. Muitas pessoas precisam de ouvir isso. Mas eu te pergunto, que canal que tem que mostra? Que senta, vidas, né? Bate um papo. Então, assim, aqui tem
Tem o seu pastor também, né? Que tá com o podcast também dele, não tem? O pastor José, né? Isso. O pastor da teologia. Isso. Sim, ele grava vídeo também, tá montando um podcast. O que acontece? Olha a iniciativa. O cara tá montando um podcast porque ele vê a necessidade disso. E ele tem muita informação para poder passar. E o quanto é interessante você ver que existem pessoas... A palavra de Deus mesmo diz que o povo perece por falta de conhecimento. Então, às vezes, tem pessoas que não pegam na Bíblia para ler. Não. Então, elas não têm o conhecimento que nós temos. Nós somos melhores que elas? Não. Mas nós podemos ir mais longe. Igual a gente falou, manda examinar, né? Às vezes a pessoa não está examinando. Não está examinando. Aí, não é questão de ser melhor. Não é questão de ser melhor. É questão de aprofundar melhor. Aprofundar melhor. Estudar a palavra. E quando a gente vai pregar, o Espírito Santo vai te lembrar de quê? Daquilo que você estudou. Daquilo que você leu. Sim. O conhecimento é necessário. Então, o que acontece? Olha o tanto que é interessante. Eu queria ter um podcast, eu queria ter um canal, mas Deus falou pra mim um dia... Foi assim, foi doído, né? Igual apertou, o negócio apertou aqui na palavra de Deus aqui. Foi bem doído. Por que foi bem doído? Porque uma pessoa falou pra mim assim, Elison, ainda não é o tempo. Aí você falou que há tempo determinado. Pelo Pai. Pelo Pai. E eu lembrei disso agora. Eu achava que eu estava maduro, que eu estava pronto, mas eu era apenas pronto para herdar. Eu era apenas um bebê, engateando. Então eu era um bebê e não tinha como... Às vezes você não ia ter essa... Desculpa te cortar. Não, pode falar. Você não vai ter a responsabilidade que você tem hoje. De entregar coisas na sua mão para você saber lidar. É exatamente isso. Não adianta eu querer... Deixa eu te falar. Não existe promessa sem processo. Entendeu? Não existe promessa sem processo. Eu tive que passar por um processo, que é o que nós estamos falando, um processo de me tornar maduro. Hoje, você se considera um homem maduro hoje? Hoje sim. Mas é porque eu tive que passar por todos os processos da vida. Não foi tão simples como parece. E eu ainda estou no processo, vou continuar pro resto da minha vida sendo lapidado, moldado e cada vez mais adquirindo sabedoria através da palavra. Você vê, o podcast hoje é uma ferramenta de você gerar novos irmãos. Mas se eu não tivesse passado pelo processo de me tornar um filho ruioso, eu não estaria aqui hoje. Então, igual um exemplo, não é só porque você sabe a Bíblia que eu sei a Bíblia que nós somos filhos maduros. Não fala sobre isso. Não é sobre fala muito mais. Como é que é a frase lá? A maturidade é o quanto de Cristo está formado em nós. Acabou. É isso aí. Entendeu? Isso aí acabou. Não tem nem o que falar. É exatamente isso. Porque se tiver mais de mim na minha vida do que Cristo, você ainda tá errado. Sou um bebê. Tô engatinhando. Aí você olha pra vida do cara, você pensa... Porque a ponto, aquela palavra que você leu lá, que é muito interessante, que você comentou lá sobre os inimigos. Mateus 5. Mateus, né? Uma coisa que eu achei muito interessante essa palavra aí, porque olha aqui pra você ver, mano. Nossa, isso é forte demais. Assim, esse tema é um tema que nós vamos ter que... nós vamos ter que fazer mais, né? Vai ter que fazer mais. Não dá pra fazer só num. Mas, cara, é tão forte essa parte dos inimigos. Aqui a gente só tá... Não! Isso aqui... Deixa eu te falar. Localizando o filho. Não! Ainda tem... Não, ainda tem trem demais. E assim, essa parte... João Pedro... Olha isso, João Pedro. A parte de você... Isso aqui é uma coisa que pegou. A parte de você amar o seu inimigo. A parte de você orar pelo seu inimigo. A parte de você não devolver a mesma moeda. Não desejar aquilo que tem uma pessoa que tá falando mal de você. Tem uma pessoa que te odeia. Tem uma pessoa que... Você vai lá e dá um chilique. Eu vou lá e dou... Eu não sou maduro ainda. Você não dá um testemunho. Um caráter de Cristo. Não dou caráter de Cristo. Acabou. Vou testar com zero. E tem como também... Vamos ver se você concorda comigo. Se você não concordar, não tem problema. Mas tem como também a gente se tornar filho ruiós. Filhos ruiosos, eu acho que depois pra você voltar atrás é mais complicado. Tem como o filho ruioso, ele querendo ou não, às vezes ele pode ter alguma atitude que às vezes Deus vai ter que modelar ele ali de novo. Mas tem como um filho que já é maduro no Senhor. Esse filho maduro, eu acredito igual você falou, são processos. Processos nem sempre são bons. Às vezes tem parte do processo que é algo ruim, né? Então, às vezes é um aprendizado que você vai ter com algumas situações
que vão te tornar esse filho mais maduro, né? Então, existem coisas que já passou na sua vida, que passou na minha vida, que a gente olhando para trás, a gente olha e fala, aquilo lá foi um processo que eu tive para me chegar aqui hoje e poder ajudar outras pessoas, né? Poder levar uma palavra de apoio, levar um aprendizado, levar um testemunho, levar o que fazer, o que não fazer. Então, até algo errado que você passou, né, eu acredito que é para te formar, que é para te tornar esse filho maduro. Sim. E você perguntou a frase é: maturidade é o quanto de Cristo foi formado na sua vida. Né? Não, mãe, isso aí fala algo tipo assim, é o quanto de Cristo. Não, cara, é forte demais. Essa frase aí. Então, hoje, é claro que, igual a gente falou, é muito difícil, né? A gente lidar com não, a gente lidar com alguém no trabalho, querendo arrumar alguma confusão, algum problema, no trânsito, enfim. Mas a gente tem que estar sempre pensando nisso, né? Eu sou um filho, eu preciso ter o caráter de Cristo, eu preciso ser a imagem, eu tenho que gerar novos irmãos, eu tenho que dar o meu testemunho, né? Então, quando a gente pensa nisso, né, e o meu espírito, ele quer clamar ao Pai, ele tem sede, né? Ele sede desse Pai, então a gente não tem como fugir, a gente tem que ir para um processo de amadurecimento. Não tem como. Se a gente continuar sendo bebê, de nada eu vou diferir de um escravo ainda. Então, a hora que Cristo voltar, olha para você ver que forte agora. Quando Cristo vier, qual grau de filho será que a gente vai estar? Forte, hein? Será que ele vai me encontrar num filho bebê ainda? Que não vou conseguir nada? Não subiu de nível, não amadureceu. Não fiz nada para amadurecer, só acho que de ir na igreja já é o suficiente. Cara, e o tanto que a gente precisa buscar a maturidade em Deus, cara. E é forte. Olha aqui. Não, Arthur. Em Atos. Isso aqui não é que eu tinha separado pra aqui, não. Isso aqui é meus estudos mesmo. Em Atos, a gente vai ver o que Jesus faz. O Lucas, né, que escreveu Atos, ele no primeiro versículo, ele já dá um ensinamento muito grande sobre isso. Ele fala, ó, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Então, quando ele fala que eu fiz o primeiro tratado, ele está falando do evangelho que ele escreveu, né? Acerca de tudo que Jesus começou, né? Que Jesus fez e terminou. Acerca de tudo que Jesus começou. Agora que é o interessante. Não só a fazer, mas a ensinar. Primeiro aqui, no grego, ele colocou a ação de fazer. Então, primeiro, Cristo fez, para depois ensinar. Primeiro, ele fez aqui, ó. Não é só discurso, ele fez a prática primeiro. Ele praticou. Então, quando ele foi ensinar, os discípulos não tiveram nem como não reagir a ele. Porque eles viram na prática. Então, Cristo começou a fazer. Então, ele quer que a gente continue. Então, Atos dos Apóstolos, Lucas está falando, Cristo começou a fazer. Então, Atos dos Apóstolos foi a continuidade. Agora é com a gente. Então, esses Atos dos Apóstolos, a gente tem que ser também. A gente tem que levar essa mensagem de Cristo, né? Cristo começou a fazer, a praticar e a ensinar. Tem muita gente que quer ensinar sem prática. Não tem jeito. Então, isso aqui envolve até o filho maduro. Com certeza. A gente sabe a parte que a gente tem que ter essa prática no serviço, como a gente está falando, essa prática em qualquer ambiente que a gente vai estar, essa prática de tentar amar o próximo, mesmo que o próximo seja uma pessoa insuportável, seja uma pessoa que vem para te tirar do foco, tirar do rumo. Até mesmo te ferir, né? O te ferir, a gente tem que lembrar de Cristo. Cristo primeiro, ele praticou. Então a gente vai ter que praticar o amor ao próximo, a gente vai ter que praticar o domínio próprio, a gente vai ter que praticar a bondade. Porque vai ter mais gente nos vendo. Tem mais gente vendo as nossas atitudes. Isso aí que você está falando é muito forte. Vendo o que a gente está fazendo. Muito forte. Então, Cristo, ele trouxe esse ensinamento e Lucas traz isso muito, muito forte. Muito forte. E a gente vai ver que Lucas era um médico. Então, quando a gente vai ver, a gente entende que Lucas era um médico e ele é um médico escrevendo. Isso muda muita coisa. A gente tem que ter esse olhar para a palavra de Deus. Quem está escrevendo?
que ele era? Para quem que ele está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo? Para quem que ele está escrevendo? E a gente vai ver aqui em Lucas que ele fala que os discípulos tiveram provas infalíveis de Cristo. Essa palavra provas aqui é a única vez que aparece no Novo Testamento inteiro. E Lucas, ele põe ela no momento exato aqui, ó. Ele põe ela no lugar certo. No lugar certo. Ele, como médico, essa palavra provas no grego, ela não é uma palavra de, tipo assim, como eu posso te dizer, uma palavra de, eu vi. Só vi, mas não. É um laudo técnico. Ele está atestando um laudo técnico. Como médico, ele está atestando que foram provas infalíveis, que não dá para você negar. Uhum. Então, os discípulos tiveram provas infalíveis de Cristo e não tiveram como não passar para frente. E essas provas infalíveis fizeram deles mártires, testemunhas. Então, eles não podiam negar o que eles viram. Não tinha como. Não tinha como negar. Forte. E aqui fala que Jesus fala para eles que eles tinham que fazer isso chegar aos confins da terra. E nós somos os confins da terra. Uhum. Chegou até nós, né? Então, a missão deles, eles concluíram. Eles fizeram. Só que essa missão continua. E é nós que temos que fazer. E é nós que temos que gerar novos irmãos. Dá sequência. É nós que temos que dar sequência. E como que a gente vai dar sequência nisso? Tendo maturidade, sendo filhos maduros, né? Filhos maduros. Cara, muito forte. E assim, esse tema da maturidade, ele vem tão massa. E assim, tudo que nós estamos falando aqui, primeiramente serve para nós, né? Todo mundo já sabe disso, lógico. Mas a gente tá falando só para ficar registrado, porque quando é um vídeo, né? A gente tem que então falar. A gente é homens perfeitos. Senão tá parecendo que nós não precisávamos... A gente tá falando do que acontece com a gente. Sim, a gente tá falando de nós também. E assim, se você me perguntar, Welles, qual foi a sua maior luta? Ouvir o não. Uhum. Que é o que você falou no início. Aí eu percebi que eu não estava preparado. Por quê? Porque quando você recebe o não, o certo é você falar assim, não, então tudo bem. Quando uma mãe fala o não para um filho, é porque ela quer o melhor para ele. Sim. É ruim, né? Ouvir o não. É ruim. É ruim mesmo. Por quê? Porque a pessoa, ela quer só sim. Pai, eu posso dirigir o carro? O menino é de menor, não tem habilitação. Ele pode dirigir um carro? Não. Ele não pode dirigir um carro. Então, qual que é o problema? O não, hoje... Ele vai se tornar um sim lá na frente, mas na hora certa, no dia certo. E quando aquele filho for um filho maduro e ele chegar ao ponto de tirar a sua habilitação, ao ponto dele ter uma responsabilidade de poder dirigir aquele carro. E olha o que me veio aqui agora na passagem do filho pródigo. O que pede a herança, às vezes ele não era mais um bebê. Ele conseguiu a herança. Mas aí, o que aconteceu com ele? Ele, lá na frente, ele viu tanto que foi errado. Uhum. Aquilo que ele desejou, né? Então, você falou, será que um filho maduro, ele só faz tudo perfeito? Uhum. Será que ele não consegue, ele consegue lidar com os nãos facilmente? Ou ele consegue ser estável em todas as situações? Às vezes não. O filho pródigo foi lá, né? Pediu a herança, ele teve a herança, então ele tinha autonomia para ter essa herança. Tá vendo? Né? Ele tinha autonomia. Ele pegou a herança. Fez tudo que ele fez. Mas aí ele retornou pro pai. E eu vejo... Cara, é muito forte. Eu vejo ele clamando um Abba Pai. Eu vejo também. Eu vejo ele clamando. Então, cara, olha pra você ver. Massa. Massa demais. O espírito dele viu que ele precisava voltar pro pai. Olha o tanto que é forte. Quando a gente lê aquela palavra... Cara, eu já ministrei sobre essa palavra, uma das palavras que eu gosto muito de ministrar, quando a gente tem a oportunidade de pregar sobre ela. Olha para você ver o que diz lá no texto. E caindo em si... Olha a mentalidade. E caindo em si, ele pensou, não, peraí, eu tenho que voltar para casa do meu pai. Os trabalhadores do meu pai, eles comem bem, e eu tô aqui querendo comer comida de porco? Não, peraí. Eu vou voltar pro meu pai, vou chegar nele e vou dizer, pai, eu pequei contra os céus e contra ti, eu não sou digno de ser chamado seu filho. Agora um trem aqui, hein? Ai, tá vendo? Segura. Ele queria voltar como filho escravo. E o pai viu, não, você tá com a maturidade pra... E o mais velho não entendeu. O mais velho não entendeu. Ele queria voltar como um escravo. Só que o pai viu, não,
você enxergou. Então você tá com a maturidade de ser filho. E isso fala também, Arthur, o quanto a gente precisa assumir nossos erros. E eu vou te falar. E aí pra você ver, olha pra você ver o tanto que vai, a palavra ela vai aqui. Olha pra você ver, cara, o tanto que é forte isso. A gente entender que nós precisamos assumir os nossos erros. E aí a gente olha as nossas responsabilidades. Eu vou te falar como é que é lá em casa. Lá em casa é assim, ó. Eu sou mestre em quebrar copo. Por isso que eu mesmo já compro outros copos pra minha esposa, sabe, João Pedro? Eu já assumo logo. Você quebra copo também na sua casa? Não, João Pedro, você não quebrou um copo na sua casa? No máximo 2. Tá, mas já quebrou. Eu mesmo já compro os copos de novo. A gente quebra. Tipo assim, ó, quebrou um copo. A minha esposa só vai ver o caco. Aí ela pergunta, quem quebrou o copo? Eu falo, eu quebrei, amor. Entendeu? Sim. Eu assumo a responsabilidade. Eu aprendi isso, meu. Por que eu tô falando pra você? Mas antigamente você falava que não era? Eu ficava calado. Uhum. Porque eu já sabia que às vezes a pessoa fica nervosa e tal. Hoje, você não tinha a maturidade de assumir os seus erros. E eu não tenho vergonha de falar, porque deixa eu te falar uma coisa. Você sabe quando que é que você muda? Quando você assume que você não é maduro. Eu percebi em mim enquanto eu precisava de me tornar um filho maduro em Deus. Eu não estava preparado para ter o que eu tenho. Sim. E olha pra você ver que coisa forte. Davi também foi chamado homem segundo o coração de Deus. Mas ele teve muitos erros. Ele errou muito, né? E qual que foi a diferença dele para Saul? Saul, a gente não pode falar que ele foi um rei assim tão mal. Ele foi, no fim da vida dele, ele teve erros. E quando Samuel questiona ele, por que ele fez lá o sacrifício sem esperar Samuel, ele falou o quê? O povo estava me apertando. A culpa é do povo. O povo me apertou, eu tive que fazer. Quando Davi erra, né, que põe um cara lá na frente do campo de batalha para morrer, e foi Natan, eu acredito que foi Natan, que chega para confrontar ele, que uma pessoa fez algo de errado, e Davi fala, essa pessoa merece morrer. Natan fala, essa pessoa é você. Davi reconhece o seu erro, fala, não, eu pequei. Não é forte, hein? Então, olha a diferença dos dois. Saul culpou o povo. Davi falou, não, eu pequei. É você, filho, que tem que morrer. Você quer morrer? É você. E Davi fala, não, eu pequei. No. Então ele reconhece o erro dele. E o filho pródigo é a mesma coisa. Cara, olha ele fala, eu pequei. Olha o tanto que é interessante a frase de Davi, cara. Senhor, tire de mim tudo. Mas não tire de mim a tua presença. E ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E eu vejo que isso é essa maturidade que a gente tá falando. É essa maturidade. Porque olha aqui pra você ver, ó. Ele entendeu. E olha pra você ver, ele colocou a presença de Deus mais importante do que o reino. Então a gente vai ter erros? Vai ter erros. E isso não diz que a gente pode continuar no erro. Porque chega uma hora da vida da gente, mas você não vai errar? Vai errar, gente. A gente vai errar, a gente vai pecar? Vai pecar. Aquele que se diz que não está em pecado, né? Já está em pecado. Já está em pecado. Mas só que uma coisa que eu falo, teve uma vez que uma pessoa me fez uma pergunta, Elson, mas a gente não vai morrer pecador? Eu falei, sim, todos nós pecamos. Mas assim, só pra gente poder entender, tem um pecado que eu busco com as minhas mãos, eu procuro o pecado. Eu marco o local, eu marco o dia, eu marco a hora, e eu guardo um tempo para aquilo. Então eu que projetei. Tem esse pecado, que é eu que programo tudo, e tem aquele pecado que ele acontece quando eu vejo aconteceu. É diferente. Então a gente tem que ter esse controle, sim. Né? E quando a gente também procura o pecado, a gente também tem que ver isso, igual Davi, ele viu, reconhecer e pedir perdão. Uma coisa pesada de Cristo, a gente viu tudo que Cristo passou, o sofrimento na cruz, mas o cálice que ele pediu para não tomar, né, que foi não ter essa separação com Deus, que forte, a caminhada para ele, aquelas chicotadas, claro, ele já sabia que ele ia passar por aquilo. Então muita gente fala que o cálice é porque ele não queria. Não, aquilo lá para ele foi fichinha. Com certeza. A coisa mais difícil para Jesus foi realmente essa separação. Ele carregou nossos pecados, e onde habita o pecado, Deus não habita. Então ele teve que ter essa separação. Então, a ira de Deus caiu sobre ele, por minha culpa.
pelos meus erros, pelos meus pecados. Ele pegou lá todos os meus pecados. No curso de teologia a gente teve esse exemplo. Deus tinha lá todos os pecados do Arthur. Tá pago. É forte, hein? Tá pago. Isso aqui é todos os pecados que o Arthur vai fazer. É todos que ele... É Vê todos? se não tem mais nenhum ali pra mim, João Pedro. De baixo, de trás do violão aqui não tem mais nenhum, não, Arthur? Tem não, né? Olha pra você ver. Foi todos. O João Pedro procurando. Isso aqui é todos os pecados do Arthur? Eu vou pagar o preço. Meu Deus. Arthur, você é forte, hein? Só que isso não é só o meu. É o seu, é o do João Pedro, é o da minha esposa, é o da sua. E Cristo aceitou pagar esse preço. Meu Deus. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu até postei um vídeo. O que eu vou fazer diante de Cristo? Porque ele se diz que é o Deus, é o Filho de Deus. Ele se diz que é o caminho, a verdade e a vida. Então, o que você vai fazer com Cristo? Você vai ter que responder essa pergunta. O que farei eu com Cristo? Seja na morte ou seja na vida, você vai ter que responder essa pergunta. Meu Deus. Né? E isso é muito forte, mano. Porque... agora eu falo, como não viver uma vida com Cristo, cara? Igual o exemplo, a gente ouve muita coisa, né? A gente trabalha com pessoas, se ouve muitas coisas. O que eu mais ouço é pessoas dizendo que Deus não ama elas. Aí, fala pra mim que jeito que você fala? Que jeito. Como que uma pessoa... É porque aí entra naquela palavra que eu te falei, o povo perece por falta de entendimento. Não tem conhecimento. Graças a Deus, Deus tem misericórdia de nós, Arthur. De pessoas que gostam de estudar a palavra de Deus. E você pode ensinar aonde você estiver. Sim. Porque Cristo está dentro de cada um de nós. Então, onde você estiver... Esses dias eu senti de levar a Bíblia pro serviço. Sério? Levei, um colega meu sentou, preciso conversar com você. Ixi, aí, ó. Tá vendo? Oportunidade. Aí eu peguei a Bíblia dentro da mochila, já apareceu outra. Não, acabou. A gente foi conversando. Você ajudou ele? Ajudei, com certeza. Que benção aí, mano. Vira um culto, vira. Aí já tem um celular que já põe um louvorzinho ali e aí acabou. Então a gente falou ali na hora do almoço, a gente falou, ficamos ali conversando sobre Deus, sobre as coisas, né? Acontecimentos, religiões, a gente foi explanando as coisas, as divergências, então... Poderoso, hein? Mas em tudo eu falei para eles, se a gente examinar a Bíblia, a gente não vai ver outra coisa a não ser Cristo. Em qualquer livro, tudo aponta para Ele. Não é? Então, não tem como a gente fugir disso. Né? Então, como filhos maduros, para conseguir novos irmãos, a gente tem que realmente ter essa maturidade, né? Esse examinar as Escrituras, ter esse caráter de Cristo, reconhecer como Cristo, né? Cristo nos amou, que Cristo nos chamou, que nos elegeu para sermos conforme a sua imagem. É isso. Né? Como esse filho maduro para conseguir novos irmãos. Benção. Então, eu acho que... É isso. Que sem isso não tem como. Não tem jeito, cara. Cara, e assim, muito forte, Arthur. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir esse podcast, eu acredito que muitas pessoas serão abençoadas. Como esse tema é necessário. Pena que não dá pra falar e só a gente só iniciou, né? Só iniciou. Acho que vai ter que ter mais uns 6. O que você acha? Parte 2. Não, é parte 2, parte 3, parte 4. Comenta aí pra parte 2. Não, aí, tá vendo? Se vocês comentarem parte 2, vai ter que ter. Porque assim, Arthur, vou te falar uma coisa, cara. Como esse tema é necessário. Sim. E quando a gente falou sobre... Assim, Deus falou, você viu? Eu te falei, aí você já falou, não, bacana. Mas por que eu tava falando muito sobre isso? Chega um nível que nós precisamos crescer em Deus. Sim. Se nós queremos acessar algo em Cristo, né? Se nós queremos ter acesso à herança... A herança, sermos herdeiros. Somos herdeiros com Cristo, então eu preciso adquirir maturidade. Sim. Eu preciso me tornar um filho. E uma coisa muito importante, que vai assim... Isso aí ficou cravado aqui no meu coração. Você disse, existem pessoas que estão olhando para nós. Nossa... Você tem noção? No seu trabalho as pessoas estão te olhando. Estão me olhando. Onde eu for, tem gente olhando. Aí as pessoas, elas sabem o nível de maturidade que você tem. Uhum. Às vezes vai ver seus vídeos lá e vai falar isso aí. Aí a pessoa veio lá no meu salão, veio no podcast aqui, mas olha lá no meu salão. Não entende nada. Aí fala assim, uai, mãe.
Fala que jeito, eu ver. Que jeito? Não, é o que eu falei aqui, ó. Que o microfone vai ficar gravado. Que jeito? É o que eu falei, ó, que Cristo falou pro Lucas escreveu. Você falou tudo, filho. Cristo primeiro fez, pra depois ele ensinar. Porque aí eu tô falando pra você, né, pra gente poder finalizar, mas antes da gente finalizar, a gente tem que... Deu a hora? Deu, mas antes da gente finalizar, a gente precisa terminar nisso. Olha pra você ver. Cristo, ele fez, então ele é o exemplo perfeito a ser seguido. Aí o que acontece? Quando nós copiamos ele, né? Quando nós copiamos o que ele faz... Você sabe o que eu faço na minha vida? Vou te falar o que eu faço na minha vida. Eu sou assim, ó. Alguém me convida pra algo. Pode ser qualquer coisa. Certo. Eu pergunto assim, ó. Será que Deus faria? Qual seria a atitude dele? Certo. Aí eu analiso. Onde você vai analisar? Deus iria? Escritura. Escritura. É Bíblia. Aí na hora que você vai pra Bíblia, não tem como mais. Não tem como você ler a palavra que você acabou de ler. Não tem como você viver em dúvida. Ele fez para que outras pessoas pudessem olhar e falar, não, eu fiz, agora vocês podem fazer. Isso. Então ele é um modelo a ser seguido. Perfeito a ser seguido. Agora vamos lá. Quando nós copiamos Cristo, o apóstolo Paulo, ele é violento, né? Quando ele fala assim, sejam meus imitadores, cara. Olha pra você ver. Ele sabe que ele tá com a maturidade. Meu ali, Deus do céu. Sejam meus imitadores. Vocês querem imitar Cristo? Pode me imitar. Ele sabe que ele tá ali, ó, gabaritando. Sabe? Então, eu vejo assim, cara. Você tá nesse... Uma coisa forte, desculpa te cortar. Será que a gente tá nesse ponto? É isso? Eu ia chegar nisso. Pra gente finalizar, era nisso que eu queria chegar. Será que a gente tá no pode falar, imita a mim? Sabe por quê? Porque a partir do momento que a gente chega em alguém para poder ensinar algo, é porque também um dia a gente sentou para aprender. Claro, sim. Né? Mas eu costumo dizer que isso também fala muito sobre as nossas atitudes. As suas atitudes, Arthur, ela vai falar em que... O quanto de Cristo tem em você. Como é que é a frase lá? Põe lá na frase de novo. Vamos ver na frase aqui. Essa frase aí não tem condição, não. É o quanto de Cristo foi formado na sua vida. Maturidade é o quanto de Cristo quanto de Cristo foi formado na sua vida. Ah, meu Deus. Será que é o tanto suficiente para me falar, me imita? Não tem condição, não. Não tem condição. Isso aí foi uma coisa assim, ó, muito pesada. Eu acredito que quando nós estamos cheios de Cristo, não tem lugar mais para nada. Para nada. Para nada. Quando nós se enche dele, acabou. E uma vez eu estava orando e chorando muito em casa, no meu quarto. E aí eu fui orar a Deus. E Deus falou no meu coração assim, Wellington, você sabe qual que é o problema? Eu tenho tanta coisa pra fazer ainda. É em você. Deus tá falando comigo. Porque a gente tem muita mania, Arthur, às vezes de pegar um irmãozinho lá, a irmãzinha aqui, pra dar exemplo. E eu parei com isso. Parei. Eu pego o exemplo de Cristo e pego o meu exemplo. Eu quero que Deus fale comigo, eu quero falar de mim pra mim mesmo. E eu estava orando falando, Deus, por que isso aqui não acontece? Deus falou, filho, eu tenho tanta coisa pra fazer na sua vida. Mas tem tanta coisa de você em você, sim, que não tem espaço pra eu colocar algo de mim em você. Forte. Deus falou isso comigo, gente. Isso é coisa minha. Você não tá dando espaço. Eu nem ia pensar que eu ia falar isso aqui. Você sabe do Pedro, tu me amas? Sei. Ali é um... Não, ali acabou. Eu preguei essa palavra lá no pastor Bruno Isaías, mandar um abraço pra ele aqui. Trouxe essa palavra do Pedro, tu me amas lá. Nossa. No grego, você sabe lá no grego? Meu Deus. Cada nível ali que Jesus vai falando com Pedro. Então só quando Jesus vê que Pedro se esvaziou mesmo, aí então você tá pronto pra fazer. Agora você tá pronto. Agora você... E é muito forte porque você pode ter certeza que quando ele fala mais de uma vez, você pode ter certeza que alguma coisa ele tá querendo. Olha pra você ver que coisa incrível. Se não tem espaço pra ele, o quanto de Cristo eu vou ter? Quando eu coloco algo na frente disso aqui, já acabou. Não tem espaço. Eu voltei pra onde? Pro bebê. As minhas atitudes ficaram atitudes de criança. De novo. Que a gente possa se tornar filho ruim. Não, pra trás eu não posso voltar mais. Agora,
Lembrando, gente, a gente já tá terminando o podcast, mas antes de terminar, a gente tá dando só essa pincelada aqui justamente por causa disso. Essa palavra, primeiramente, ela foi pra mim, pro Arthur, pro João Pedro, ele também, tá ali comendo a palavra. E nós não estamos aqui dizendo que nós somos melhores que alguém. Eu quero chegar... Eu quero chegar nesse nível aí. E assim, uma coisa que eu vou te falar... Pra mim, primeiro. Sim. A gente tem que aprender pra gente. E assim, mano... Né? Uma coisa também que a gente não comentou muito sobre, mas uma coisa que é muito importante também a gente comentar. Essa parte já perde também. É pra finalizar, mas só pra dar essa pinceladinha. O perdoar, né? Envolve, né? Porque o perdoar, ele fala muito mais sobre você do que sobre a pessoa. Sim. É sobre o quanto de Cristo tem mesmo em você. Morre nisso. Por quê? Porque... Acaba que chega nisso. Por que você perdoa? Você perdoa porque você é bonzinho? Não, você perdoa porque você é inteligente. Chega lá, nessa parte de que não é pra provar. Eu não perdoo... Não tem nada a ver com provar. Provar pra ninguém que eu perdoei o fulano. Eu perdoei esse clã. Não. É porque você é filho de Deus, né? Você é um ruios, então você tem que perdoar. Né? Não é pra provar, pra você ser um filho. E... o verdadeiro perdão, ele fala sobre quando você... O verdadeiro perdão, ele fala sobre quando você consegue falar daquilo e não sentir mais dor. Olha o nível. João Pedro não conseguiu olhar pro João Pedro e fala assim, parou. Que jeito. Ele só fala isso, cara, a vida inteira. Parou. Que jeito. Arthur, gostei demais, cara. Não, cara, de receber você muito aqui. Feliz. Foi bom, hein? Foi bom demais, nem vi o tempo passar. Como eu aprendi com você, viu? E eu, igualmente. Eu aprendi muito com você. Que palavra maravilhosa que você trouxe. Gálatas vem pra ensinar, né, cara? Mateus nem se fala. Mateus, tudo, né? Todos. Já começou no Provérbios aqui, ó. A gente começou, foi em... Provérbios. E tava aberto errado ainda. Eu abri lá em casa correndo, porque... tava bem perto aqui de Salmos, né? Foi igual, né? Aí estava bem parecido. Mas... a gente começou sobre esses nãos. E como chegar a lidar com isso, né? Que é essa maturidade mesmo. Arthur, quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite, de verdade. Agradeço a todo mundo que vai assistir esses vídeos, né? Não é? Porque muito obrigado. Que Deus possa continuar te usando. Tô aberto a novos convites. Não pare, viu? Você pode ter certeza que você vai voltar de novo. Não pare de gravar seus vídeos. Continue, tá? Claro. Essa foi a palavra que eu recebi de uma convidada minha que veio aqui, né? E ela falou pra mim, Welson, não pare. Não pare. Deus tá fazendo em você e Ele quer fazer através de você. Então eu tô liberando essa palavra sobre a sua vida. Não pare nem que ninguém aceite seus convites. Entendeu? Mesmo que seja só você que continue fazendo. E eu quero fazer um podcast, eu não sei se vai ser semana que vem, não sei como é que vai ser, mas eu quero que alguém me entrevista, vai. Boa! Eu quero que alguém me entrevista, vai, não é? João Pedro! O João Pedro. Se vira, tá vendo que jeito? Não, é sério, porque é interessante alguém me entrevistar. Sim. Você também tem... porque eu também tenho não só as histórias para contar e falar da palavra de Deus, mas também como que o podcast aconteceu, como que ele nasceu, né? Verdade. Então, não vou falar, não. Não vou falar aqui, senão vai perder a graça. Mas tem algo de Deus, assim, muito forte. E fala também sobre essa questão da maturidade. Sim. Foi muito bom. Você sabe quanto tempo foi que eu orei para que Deus pudesse cumprir o propósito com o podcast? 10 anos. 10 anos. 10 anos. E eu percebi que... eu lembro do início lá, quando você começou, as entrevistas, né? E a gente faz parte. E veio melhorando de um tempo pra cá. Daquela vez que a gente gravou aquela entrevista, já ficou muito bacana. No Bosque. Já ficou bem interessante. Porque eu fui adquirindo maturidade. Mas posso falar uma coisa? Tenho certeza que você estuda muito a palavra de Deus. Eu estudo também. Com certeza. Eu estudo não só a palavra, mas eu também estudo. Faço cursos, né? Sobre podcast, sobre convidados, sobre falar. As pessoas falam, nossa, você fala tão bem. Mas tem estudo, tem leitura. Tem que ter estudo. Então tem toda uma forma por trás de se preparar. Não é fácil, né? Às vezes não é só ter uma boa leitura. As pessoas acham que é fácil, mas não é. Porque aqui não é sobre ler, aqui é sobre apresentar. Sim. Então não é só chegar aqui e querer falar qualquer coisa. Você lê, administrar... Às vezes agora a gente trava em alguma coisa e você tem que retomar o assunto. Você tá entendendo? Então tem tudo isso. É fácil, assim. E o podcast nosso aqui, mano, ele é esse bate-papo. É muito gostoso de estar aqui, porque não é nada combinado. Ô, Arthur, vou te mandar um texto aí, não. É algo
bem tranquilo, pra gente poder se sentir bem aqui. Aí eu fiquei muito feliz. Ficou feliz demais? Foi muito top. Você mandar um abraço pra sua esposa, um beijo. Um beijo, amor. Muito obrigado pelo apoio, né? Ela me apoia muito a estudar, a ler. As nossas esposas é o Espírito Santo na nossa vida. Sim. Ela me apoia muito. Um abraço também pra minha família, né? Meus pais, meu irmão, meu sobrinho. Minha sobrinha também. E a todo mundo, né? Da Igreja de Cristo, da sua igreja. Um abraço. Amém. E é isso. Pessoal, e a gente vai estar deixando o arroba do Arthur aqui no nosso Instagram, para todo mundo seguir, para todo mundo acompanhar os vídeos dele também. O homem tem muita palavra de Deus, vive a vida de Deus, carrega o caráter de Cristo, né? Vamos chegar lá, carrega o caráter de Cristo. E assim, Arthur, que Deus te use com autoridade. Muito obrigado. Por onde você passar, que o Senhor esteja sobre a sua vida, te guiando na palavra. Né? Eu sei que você está mergulhando aí na teologia, e é muito bom, né? Eu desejo a mesma coisa para você, que Deus abençoe, né? Que Deus faça esse podcast frutificar, crescer, gerar novos irmãos em Cristo. Gerar novos irmãos. Né? Tem gente que eu tenho certeza que espera esses vídeos seus para escutar uma palavra, né? Amém. Escutar algo em casa, igual uma pessoa comentou no meu vídeo, eu aceito Cristo como meu Salvador. Não sei como essa pessoa estava se encontrando ali. Mas às vezes a gente acha que não está tendo efeito nenhum, mas é uma vida ali que a gente precisa atingir. É isso. Que Deus vai encaminhar. E a gente precisa fazer para Ele direcionar. Então não pare. É forte. E assim, Arthur, uma coisa que Deus falou comigo, pra gente encerrar, mas uma coisa que Deus falou comigo muito forte. Mas é igual pastor, né? Esse é pastor, né? Eu sou pastor. Pra gente encerrar. Não, agora chega. Agora chega, João Pedro. Agora chega. Deixa eu falar uma coisa pra você, gente. Mas assim, uma coisa que Deus falou muito comigo não importe com os números. Porque... Deus falou isso comigo também. Sabe, Deus falou muito forte comigo isso. Eu tava lá em casa chorando esses dias e tal. Tava magoado, não, viu, gente? Eu tava agradecendo a Deus por aquilo que Deus tem feito. Agradecendo a Deus também pela vida do João Pedro, sabe? Porque uma pessoa que tão nova, cara novo, mas tem uma perspectiva, e eu vejo ele um grande homem de Deus. Tá aqui, mesmo que ele é pequeno, mas ele é grande na presença. Não aparece aqui nas câmeras, mas pra Deus, Deus conhece o coração dele. Tá aqui toda segunda, me aguenta, sou enjoado, né? Eu sou o produtor, diretor do meu negócio, e o João Pedro fala assim, mas isso aqui não é assim. Gente... Mas o cara tá ali. E Deus falou pra mim, não se importe com os números. Claro. É igual eu te falei, uma vida. Sabe por quê, mano? Que eu não posso ficar olhando pras curtidas. Não. Porque se você ficar olhando pras curtidas, você vai ficar focado na curtida. No coraçãozinho. Enquanto mais coraçãozinho, mais audiência. Enquanto mais views, mais audiência. E eu quero muita audiência, lógico. Claro. Eu quero audiência sim. Quero muito seguidor, porque eu falei... Quer fazer isso. Eu falei... Por que eu quero seguidores? Porque seguidores que estão aqui, eles estão seguindo a Cristo, não é a mim. Não, é claro que o podcast é pra isso. Pra que a gente se torne seguidores de Jesus. Você quer desejar isso mesmo. Então, assim, eu falei pra mim mesmo, não vou ficar olhando pros números, né? E aí você posta um vídeo, aí você sai, você volta. Eu falei pro João Pedro, aí é graça, aí. Você sai, você posta um vídeo, a gente não tinha essa audiência que a gente consegue ter hoje, graças a Deus. Você sai de um vídeo... de postada já tá com 700 visualizações. Eu olhei 20 minutos, mais de 700 visualizações, eu falei, uai, credo. Aí eu olhei lá de novo... 1.000, falei, uai, voltei de novo, 5.000, falei, aí eu peguei e falei assim, então é você, gente, é vocês que estão curtindo, vocês que estão compartilhando. Ajudem, né? O nosso, não é? Ajuda o podcast, porque assim, Araguari precisa disso. Então assim, a glória aqui não é minha, não. A glória não é minha, não. Teve gente que falou pra mim assim, ó, liberou uma palavra sobre a minha vida. Sabe por que esse podcast vai crescer, Welles? Porque Deus conhece o seu coração. Sim. E o irmão veio aqui e falou assim, ó, Deus me mostrou o seu coração. Cara, igual isso que eu te falando de números. Às vezes você olha pra uma pessoa que não tá falando de Deus, não tá falando nada de Deus, vai lá e bate 1 milhão de visualização. Mas o que mudou na vida desse 1 milhão? Agora os seus vídeos, sei lá, 400 visualização. Entendeu? Se eu mudar uma vida... Você tá entendendo? Acabou. Então, assim... Uma vida pra Deus vale mais que o mundo inteiro. Com certeza. É isso. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado. Te abençoe. Amém. Muito de verdade mesmo, sua vida. Tamo junto. Quero agradecer muito você que nos acompanha aqui na nossa página. Que Jesus abençoe vocês. Você também que nos acompanha aqui no YouTube. Agora nós estamos no Instagram e no YouTube, tá? Eu ouvi os universitários, tá? Muitos universitários falaram pra mim, eles colocam no YouTube. Então, beleza. Nós estamos no YouTube agora também. Que Jesus abençoe vocês. Se você não é inscrito no canal, clica aí, ativa o sininho. Porque quando, né? Vou colocar aqui na frente, porque aí vai aparecer aqui na edição. Aqui, ó. Clica aqui, porque quando
sair vídeo novo, você vai ser notificado aí que saiu um podcast quentinho do forno pra você, pra te abençoar. Você curte tanta coisa, curte o podcast, não é verdade? A gente rola no Instagram mais que tudo. Então é isso aí, pessoal. A gente falou aqui com o Arthur Lopes. Muito obrigado. Hoje falamos sobre esse tema maturidade, filhos maduros em Deus, ruiós, filhos maduros em Deus, palavra forte. Meu Deus. João Pedro, obrigado mais uma vez. Obrigado, João Pedro. Tamo junto por esse apoio. Semana que vem... E aí? Tem podcast Adoradores Oficial. Então fiquem ligadinhos com a nossa página. Deus te abençoe você. Até mais. Tchau. Até semana que vem.